Olá, meu nome é Sóstenes Lopes, sou professor de fotografia e linguagem visual e hoje eu vou dar 3 dicas de livros bem bacanas sobre fotografia preto e branco. No vídeo anterior, eu expliquei um pouco sobre o porquê de gostar tanto desse estilo de fotografia, da fotografia sem cor, e dele ser tão presente no meu trabalho. E hoje eu resolvi trazer 3 livros que fazem parte da minha biblioteca e que eu considero essenciais para quem quer conhecer e aprender mais sobre esse estilo de fotografia. Então, vamos conhecer quais são essas 3 joias da fotografia em PIB que vão permitir a gente ampliar os horizontes de conhecimento. O primeiro livro que eu trago para vocês é esse aqui, O Negativo, do fotógrafo americano Ansel Adams. Esse livro ele faz parte de uma trilogia chamada A Câmera, a Cópia e o Negativo, onde Adams ele apresenta o sistema de zonas, que é o seu método de produzir fotografia. Mas o porquê de eu trazer o Negativo? O Negativo ele é o livro que eu considero base do conhecimento sobre o sistema de zonas e sobre a fotografia preto e branco, porque ele é um livro que aborda basicamente os conceitos de luz, os conceitos de exposição e a aplicação da técnica no ato fotográfico, da técnica do sistema de zonas. É um livro que tem belas imagens de Ansel Adams, então tem algumas fotografias muito legais dele. Aqui ele aborda toda a explicação técnica, logicamente relacionada à fotografia analógica, mas todos os conhecimentos que estão nesse livro, eles podem ser tranquilamente aplicados na fotografia digital. A edição que eu tenho é uma edição que tem mais de 20 anos, é da editora Senac, e você ainda encontra esse livro nas boas livrarias. Eu nunca encontrei ele em versão digital para leitores digitais, mas deve ter, e no caso em português, essa versão é muito bem acabada, muito bem feita, da editora Senac. Essa aqui é a segunda edição, e basicamente eu tenho tudo o que eu preciso saber a nível técnico sobre a fotografia preto e branco. Eu digo, todo fotógrafo tem que ler o Negativo. É um livro que é a base estrutural para um fotógrafo que trabalha com fotografia sem cor. O segundo livro que eu trago para vocês é um pequeno grande livro. Esse pequeno grande livro também é um livro que aborda a técnica fotográfica e eu considero que ele é complementar ao Negativo de Adams. E é esse daqui, Black and White Photography Field Guide, do Michael Freeman. Freeman é um grande autor de fotografia, um cara que tem muitos bons livros publicados. A sua estrutura de organização dos conteúdos eu considero bem interessante, bem fácil de leitura. São livros normalmente que têm muitas imagens e os textos eles são muito diretos, apontam muito fácil para a técnica. E nesse livrinho aqui eu tenho basicamente tudo o que eu preciso saber sobre a fotografia monocromática, sobre a fotografia preto e branco no ambiente digital. Ele foi editado pela Ilex. Você vai encontrar esse livro em versão digital para e-books e versão impressa. Essa é uma versão americana. E o mais importante desse livro é o seguinte, é a forma como foi construído o conhecimento. São 3 capítulos. Os capítulos eles falam sobre a tradição da fotografia preto e branco, sobre a fotografia preto e branco no ambiente digital e escolhas criativas para o estilo monocromático. É um livro também técnico, mas cheio de imagens que ilustram o que ele explica a nível de técnica, e ele aborda desde o ato fotográfico até os processos de tratamento de imagem. Como se relacionar o tratamento de imagem dentro dos ambientes digitais para ter uma fotografia preto e branco densa, forte e que tenha um apelo estético atraente. Black and White Photography Field Guide, do Michael Freeman, é minha segunda dica, e é um livro que, como eu já falei, ele complementa as informações que eu vou encontrar no Negativo. Minha terceira dica é um livro de fotografias, um livro para ver fotos, que influenciou muito no meu trabalho, principalmente na fotografia de rua, e é nada mais nada menos do que Os Americanos, de Robert Frank. Robert Frank era um fotógrafo suíço, radicado nos Estados Unidos, e na década de 50, durante 2 anos, ele e sua família, em um carro velho, percorreram o interior dos Estados Unidos, registrando a vida fora das grandes cidades. Então,
é um livro que ele conta sobre os Estados Unidos que ninguém via nos anos 50, sobre a vida do cidadão comum, sobre as relações sociais. É um livro que tem um apelo muito forte com relação à cultura beat, a cultura beatnik, que é uma cultura dos anos 50 e 60. E esse livro tem para mim ainda uma coisa tão instigante, tão bacana, que é a introdução que foi construída por nada mais, nada menos do que Jack Kerouac, o autor do livro On the Road, um dos clássicos da minha vida toda. E o texto do Kerouac, de apresentação do livro, é belíssimo. É um texto embebido desse pensamento da cultura beat, da cultura alternativa. Fala sobre o processo criativo do Robert Frank e também fala da sua experiência de ter acompanhado em alguns momentos o Robert Frank na estrada. Para mim, é um dos grandes clássicos da fotografia preto e branco. Tem até um trecho que eu gostaria de falar para vocês, porque esse trecho me inspira muito, que é uma frase já no final da introdução do Kerouac, que ele diz o seguinte: se alguém não gostar dessas fotos, é porque não gosta de poesia. Tá bem? Quem não gosta de poesia, trate de ir para casa, ver na televisão cowboys de chapelão sendo tolerados por cavalos bondosos. Então, é um chamado a ver um livro que é pura poética e imagética, é pura poesia em forma de imagem e uma das obras mais bonitas de fotografia preto e branco de rua. Bem, esses são 3 livros que eu considero essenciais para quem quer começar a aprender mais sobre a fotografia. Então, o Negativo, que é um livro bastante técnico sobre o ato fotográfico, o Black and White Photography, do Michael Freeman, que é um livro que aponta para o uso da fotografia monocromática no digital, e A Poesia Visual dos Americanos, de Robert Frank. Eu tenho muitos outros livros de fotografia na minha biblioteca que eu gosto muito, mas esses 3 eu tenho um carinho justamente pelos motivos que eu já falei. Mas, em outros vídeos, eu vou trazer também outros bons livros que são importantes para quem gosta de fotografar e quer aprender um pouco mais sobre linguagem visual. Até o próximo vídeo, pessoal. A gente se vê por aqui qualquer dia. Valeu!